Bom dia, senhoras e senhores. Nós recebemos vocês com muita alegria para o que ia ser uma pequena discussão interna com alguns alunos e acabou virando, na verdade, esse evento que já só a simples proposição dele já nos emociona. Nós temos o enorme prazer de trazer, através das instituições da FEA USP, o programa de pós-graduação, através do PGT da USP, do CEAT, Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, e da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, essa figura que a gente pode chamar de lendária, um pioneiro empresarial, e o que era para ser uma conversa sobre pioneirismo empresarial acabou criando esse encontro de amigos extremamente gostoso que nós organizamos, Jacques Marcovitch e eu, com muita alegria, principalmente impulsionados pelo lançamento do livro Mercenário ou Missionário, né? Na nossa saída, vocês, quem quiser pode adquirir o livro, e aqueles que já leram sabem da importância de trazer uma pessoa que tem uma trajetória de vida brilhante e que consegue refletir a respeito do seu sucesso empresarial e a respeito do desafio de ser um fundador, um dirigente de organização do terceiro setor, né? Frequentemente a gente se pergunta, será que é o mesmo perfil? Será que a mesma pessoa consegue fazer sucesso nesse mundo do capitalismo selvagem, né? Também pode fazer sucesso trabalhando com organizações sem fins lucrativos? Essa pergunta fica o tempo todo na cabeça da gente, principalmente na nossa, do Jacques, minha, que somos professores, que tratamos de temas como empreendedorismo, como liderança, e a gente fica se perguntando, são as mesmas competências que se fazem necessárias, né? Esse sujeito nasce feito, ou uma escola como a FEA, um MBA, pode ajudar com que essas competências aflorem, né? Nós não temos respostas, né, Jacques? Eu acho que as melhores respostas vão estar saindo no nosso debate aqui hoje. Quando o Vitor generosamente topou vir conversar conosco e com os nossos alunos, nós achamos que era muito importante que algumas pessoas comentassem o livro. Nós temos aqui entre nós o professor Dr. João Grandino Rodas, atual diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e o convite feito ao professor Rodas é porque o Vitor é um ex-aluno da Universidade de São Paulo, exatamente da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Temos também a professora doutora Silvia Santos, que é chefe do Departamento de Farmácia da Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo, ela também representando o mundo acadêmico, mas aí do outro lado da face do Vitor, do lado profissional, como fundador do Laboratório Axé, o único laboratório do setor farmacêutico cujo capital é totalmente nacional. O setor farmacêutico é um setor extremamente internacionalizado, extremamente competitivo. Quem já leu o livro tem uma pequena noção, né? Porque o Vitor diz, olha, não dá para contar tudo, mas nós vamos fazer com que ele conte tudo esta manhã aqui. Nós temos também a presença de um grande amigo dessa casa, o Sérgio Fogel, que é presidente do conselho da Odebrecht, foi um executivo de enorme sucesso nas organizações Odebrecht, e nós o convidamos para ler o livro e poder comentar exatamente o que é esse lado do empreendedorismo pioneiro, né? Uma vez que ele tem essa vivência de trabalhar numa organização em vários aspectos pioneira, inclusive no aspecto de investimento social privado. Até recentemente, o Sérgio Fogel
foi presidente do Instituto Hospitalidade, uma iniciativa na Bahia voltada à capacitação profissional de adolescentes e jovens. Temos também a presença do Evaldo Russo. O Evaldo Russo foi o superintendente dos Laboratórios Fleury, foi aluno da primeira turma do nosso MBA executivo da FIA. Atualmente, ele preside a Associação de Ex-Alunos do MBA da FIA e está intensamente voltado para as atividades do terceiro setor. Inclusive, sua esposa, que a gente esperava aqui, mas infelizmente ela não chegou, a Luísa Russo, dirige o Instituto Paradigma, uma organização não governamental voltada à capacitação de pessoas portadoras de necessidades especiais para conseguir fazer com que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. E, finalmente, o nosso amigo de todas as horas, o Sérgio Mindlin, atual presidente da Fundação Telefônica, aluno de doutorado desta casa. Então, às vezes o Sérgio Mindlin chega aqui como aluno, às vezes ele chega como cliente, porque nós tocamos vários projetos com a empresa Telefônica e principalmente o portal Pro Menino da Fundação Telefônica. E outras vezes ele vem, acho que todas as vezes ele vem como grande amigo. Como o arquiteto que bolou essa sala não foi assim muito inteligente no que concerne aos grandes amigos que a gente consegue juntar, eu não consegui nessa mesa juntar todos os comentaristas e o Vitor e nós dois organizadores. Então, eu peço desculpas, os comentaristas estão sentados aqui na primeira fila e eu vou chamá-los naquela ordem que nós combinamos, de forma que cada comentarista vai fazer um depoimento acerca da visão que ele teve ao ler o livro e se ele consegue ou não consegue responder a nossa questão básica, né? Quem é mercenário, quem é missionário? Quanto de mercenário a gente coloca nas nossas iniciativas sociais, quanto de missionário temos que colocar nas nossas iniciativas empresariais. Vão se seguir, então, 4 depoimentos curtos, cerca de 5, 7 minutos cada um, e, em seguida, nós vamos ter o prazer de ouvir o Vitor reagir a esses depoimentos. Feito isso, tudo é muito informal, a gente só organizou assim porque temos muito pouco tempo, né? Feito isso, nós abriremos para um pequeno e rápido debate com o público e depois convidamos vocês para um brunch e para confraternizarmos na saída, ok? Agradeço mais uma vez a presença de todos e creio que o professor Jacques gostaria de lhes dar bom dia. Vamos iniciar, eu me reservo no final para fazer alguns comentários, mas a Rosa já disse tudo que tinha que ser dito nessa abertura. Obrigado pela presença de todos. O bom dia do Vitor e, em seguida, eu chamo a professora Silvia Santos para ocupar o lugar, por favor. Eu não sei se é só bom dia, mas também confessar que agora eu já estou um pouco apavorado. Pelas pessoas que você convidou. Eu achei que era só um comentário sobre o livro, alguma coisa. Tal. Agora eu estou preocupado. Acho que você preferiu de pedestal. Bem, Vitor, eu acabei de conhecer o Vitor agora, foi um prazer muito grande. Obrigado. Na realidade, eu tive essa oportunidade, que eu estou representando a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e o nosso diretor, o professor Jorge Mancini, então, que está num outro evento, me pediu para representar. Então, essa é uma oportunidade única que eu estou tendo, eu agradeço essa oportunidade. Eu tive pouco tempo para ler, mas realmente assim eu fiquei muito envolvida, e eu trabalho muito com relatos de caso, né? Na área da Faculdade de Farmácia. Há 20 anos eu dou aula de terapêutica para farmacêutico ajudar o médico a corrigir prescrição. Então, na realidade, isso me envolveu bastante, né? Não estou diretamente ligada à indústria farmacêutica, mas sempre convivi com os pares. E
cumprimento você pela... Todos nós temos oportunidade de viver, todos nós temos oportunidade de escrever, poucas pessoas têm coragem de publicar, né? Então, eu acho que você está de parabéns. Bom, eu queria só, então, ressaltar, uma vez que o livro já foi lançado em julho, já teve um relançamento em agosto, nós tivemos, a semana passada, uma noite de autógrafos no Sindusfarma, reunindo todo o pessoal da indústria, né? Só vou ressaltar o grupo que estava reunido lá, da Sindusfarma, da FEBRA, Federação Brasileira de Indústria Farmacêutica, FEBRAFARMA, a LANAC, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Progenéricos, Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Genéricos, e a BIMIP, Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição. E, finalmente, a Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Bem, nós temos esse grupo lá reunido, na realidade, eles têm um líder nosso lá da escola, que é o professor da tecnologia bioquímico-farmacêutica, muito querido nosso, e que sempre preside e recebe todos nós. Deve ter o professor Lauro Moreto, isso. Bem, eu gostaria de ressaltar 2 pontos no seu livro que eu considerei muito importante, né? Foi a sua visão, a sua participação, digamos, nessa vida, como o empresário, né? Como aquele que acreditou na pesquisa, como empreendedor, e, finalmente, aquele que se preocupou com a parte social, já numa fase mais madura da vida, e que realmente consolidou e fundou uma ONG, né? Então, eu vou ressaltar esses 3 pontos rapidamente. Eu achei, então, no seu livro, encontrei a sua experiência, digamos, no ter, e a sua experiência no ser. Então, na sua experiência no ter, eu acho que, como empresário, você é uma pessoa realizada, muito séria, muito valente, né? Lutou com todas as suas forças e todas as suas armas, e hoje, depois de 40 anos, no Axê, você, então, preside o laboratório Axê, que você ajudou a fundar, né? Bom, como empreendedor, aqui, em 2003, eu pude ler que você criou a Product Innovation, PI, né? E nessa empresa, então, que você agora passa a maior parte do tempo, você tem alguns projetos e um de interesse pessoal seu, né? Onde você experimentou realmente um produto que foi já descoberto nos Estados Unidos e que, na realidade, ele tem a capacidade de alterar o código genético e transformar a célula cancerígena, fazer ela voltar e ficar uma célula viável. Então, eu achei isso muito interessante também. Desculpe, seria bom se o público soubesse que eu sou portador de leucemia aguda crônica. Tá, eu vou falar. Só para que saiba. Por que você experimenta o remédio? Bom, então, nesse livro, o Vitor, então, tem essa visão do empresário, muito bem sucedido, né? Tem essa visão de empreendedor, criando uma empresa que faz pesquisa científica e transfere tecnologia de fora e tenta melhorar, adaptar aqui no nosso país. E, finalmente, então, você teve a oportunidade de uma reflexão sobre a vida. Ela se iniciou, não agora, mas em 78, com o nascimento da sua filha, Lara, não é? Que é uma deficiente visual em decorrência de um descolamento de retina, problema que aconteceu por uma prematuridade de nascimento e um problema dentro da UTI neonatal. Então, em função disso, eu acho que você reviu algumas coisas na sua vida, e isso deu oportunidade de você desenvolver o que todos nós temos dentro de nós, mas nem sempre desenvolvemos, o ter e o ser. Bem, na experiência do ser, então, eu queria ressaltar as suas atividades sociais. Então, como o seu livro diz, não mais o missionário, para mim seria assim, o mercenário seria o significado e a realização do ter. E o missionário seria a realização do ser, né? Então, como missionário, já em 91, você criou a ONG Lara Amara,
para a inclusão de pessoas com deficiência visual, com todo o apoio e conhecimento acumulado da sua esposa, que se dedicou totalmente, né, no problema da sua filha Lara. Essa instituição hoje tem atendido milhares de pessoas carentes e deficientes visuais, e hoje o Vitor é o presidente do conselho desta fundação, da Lara Amara. E a renda desse livro, que é a proposta dele, vai ser totalmente revertida para essa instituição. Bom, vou falar um pouco do homem, agora que a gente apresentou algumas coisas e dos seus problemas. Então, o Vitor tem 73 anos, é descendente de lituanos, casado 45 anos com a Mara, tem 3 filhos, o Jonas, a Tatiana e a Lara, que é a caçula. Ele é advogado de formação, formado pela Universidade de São Paulo, filho dessa casa, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, representado aqui pelo nosso diretor, em 1964. É um indivíduo, como os próprios amigos descrevem na introdução, ele é um indivíduo inquieto, proativo, que se divide entre as diversas atividades profissionais como empresário e empreendedor, ou nas atividades sociais como fundador da ONG Lara Amara. Bom, a experiência do ser do Vitor se inicia, então, esse crescimento interior, que, obviamente, nunca vem com sucesso. Vem o conhecer, o melhorar de nós todos, vem através do sofrimento. E, na realidade, então, o Vitor teve várias experiências, onde ele, com uma vontade, uma luta incrível, uma vontade de viver, ele venceu 3 cânceres, de tireoide, de pele, de próstata, do passado. E agora, mais recentemente, nessa sua saga, ele está numa saga incrível para vencer a leucemia diagnosticada em 2006. Então, foi diagnosticado uma leucemia mieloide aguda, e é por isso que ele tem interesse num projeto especial da PI, que justamente é o teste dessa nova droga, que obviamente já foi lançada nos Estados Unidos, mas que foi transferida, está sendo desenvolvida a medicação aqui no Brasil. Né? Então, você passa muito tempo em Mariporã, na sua empresa, isso. E os exames têm mostrado que realmente esse é um medicamento promissor. Você acredita nisso? Não é? Bem, Vitor, eu acho que o tempo é pequeno, nós temos outros colegas aqui que gostariam de comentar. Eu, basicamente, quero cumprimentar você e agradecer a oportunidade de poder conhecer você. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, professora. Bom, ela já deu a partida perguntando a respeito de ter e ser. Esse é um dos eixos de discussão do livro, né? O que é mais importante, como é possível conciliar ter e ser. Eu gostaria de chamar agora o nosso outro convidado, o Sérgio Fogel, que veio lá da Bahia, chegou aqui cedinho, pontualmente, para que ele nos falasse das suas impressões ao ler o livro. Eu queria agradecer imensamente o convite. Essa ligação com a família Ciaulis é antiga e começou aqui na USP, quando Daniela, sobrinha do Vitor, me convidava. Ela presidia a empresa Júnior da Poli, era isso? E me convidava para uma apresentação. E assim nos conhecemos, e através dela e com ela, uma série de jovens com essa cepa empreendedora, realizadora, fantástica. E há muito tempo eu queria ter essa oportunidade de estar aqui, e foi fantástico. Juntou-se o fato de ser uma segunda-feira e meus netos morarem em São Paulo, o que me propiciou um fim de semana fantástico. Chegou na hora. E aí cheguei cedinho. Você tem alguma coisa contra a baiana? E sou gaúcho. Bem,
eu fui lendo o livro, que me chegou na sexta-feira, ao longo do fim de semana, e o livro é empolgante, ele pega, ele vai indo e vai pegando, e ele lança umas frases impactantes que ele vai elaborar lá adiante, extremamente interessantes. E dá vontade de te conhecer, de conversar, de discutir sobre uma série de temas. Então, foi muito agradável a leitura do livro e toda essa oportunidade, pelo que eu sou extremamente grato ao Jacques, inicialmente, à Rosa, que fizeram esse convite. O livro me lembra muito da minha trajetória de trabalhar em empresas durante muitos anos. Eu já trabalho há mais de 30 anos na Odebrecht, na holding da Odebrecht. E não sou presidente do conselho. O presidente do conselho é o Emílio Odebrecht. Você não tem Odebrecht no nome, sinto muito. Participo do conselho há muitos anos e sempre tive uma atuação forte na governança da empresa. E foi assim que eu tive a oportunidade de conhecer a Daniela. Mas isso me lembrou também a minha experiência de atuação comunitária. E o Instituto de Hospitalidade talvez tenha sido a mais marcante. E eu conversava há pouco tempo atrás, numa reuniãozinha que a gente teve um pouco antes, da questão da sucessão da organização do terceiro setor. Eu fui o idealizador do Instituto de Hospitalidade. 8 anos depois, tínhamos mobilizado recursos superiores a 100 milhões de reais aplicados na causa social do Instituto, que é a promoção do desenvolvimento sustentável, aproveitando o potencial do turismo, e atuando em todo o Brasil, com mais de 100 mil pessoas beneficiárias desse trabalho. E lá pelas tantas, eu me dei conta que chegava o momento da sucessão. E como fazer isso de forma orgânica, planejada, como tem que ser. E eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que pensar enquanto ativo, com vigor, com energia. E eu não cheguei ao fim do livro porque não deu. E o momento em que eu cheguei, você provocava a iniciação marqueteira, que eu fiquei com vontade de ver, mas não consegui chegar lá. Pensei em algumas questões que são colocadas por você, e muito sabiamente. Questões que me tocam de fundo e que eu sinto viver. Primeiro, nessa sua capacidade de se comunicar, você usou essa palavra mercenário. E isso me incomodou. Foi intencional. Eu vi, como tantas outras, e achei que aí tinha um tema. Porque o mercenário, segundo fui o dicionário, obviamente, se o incômodo era meu, eu era com o dicionário. E o dicionário falava de alguém que trabalha a soldo de alguém. E em todo o livro eu lhe vi trabalhando a partir de uma motivação interna, a partir de algo de dentro para fora, a partir da proposta de uma causa, como você coloca. E eu acho que aí está a chave, seja no trabalho com remuneração ou sem remuneração. Ou há essa causa que nos mexe, nos impulsiona, nos leva, ou as coisas não acontecem. E eu pensei, então, em 2 trios. O trio causa, visão
Filosofia. Esse é um. Tanto na minha experiência dos vários tipos de organizações do terceiro setor, e até algumas em colaboração com o governo, e também em empresas, que você relata tão magnificamente, eu vejo que elas têm sucesso na medida em que a causa é empolgante, cria uma mobilização conjunta, mas ela não perdura suficientemente se não houver um objetivo a ser atingido, uma visão de algo possível, desafiador, mas tem que ter essa combinação de factibilidade, ainda que extremamente desafiadora, que eu estou chamando de visão. E, por outro lado, isto é completamente diferente a depender dos valores dessa instituição, do sistema, da filosofia. Então, isto numa organização em que a regra é competir com o outro, é absolutamente diferente daquela em que a regra é competir consigo mesmo, por exemplo. Em que é possível e factível e recomendável o trabalho colaborativo em rumo a certos resultados, daquela em que é o individualismo que é a essência, e assim sucessivamente. Então, o sistema de valores sobre as pessoas, sobre as organizações, sobre a relação da organização com a comunidade, eu diria que é o terceiro ponto que perambula nas suas notas em várias propostas. O segundo trio que me ocorreu foi o trio da Tríplice Aliança. Eu estou absolutamente convencido que os grandes objetivos da sociedade não são passíveis de serem atingidos somente pelos governos, somente pelas empresas ou somente pelas organizações sociais. A arte está em combinar as virtudes dos três focadas, colaborativamente. E você perambula pelos três, de alguma forma, é a síntese da Tríplice Aliança aí. Eu acho que é um outro ponto que seria interessante a gente comentar. Para Rosa e equipe e acadêmicos em geral, me ocorreu, nessas provocações suas de termos, você diz assim, sem nenhuma ambição, lá pelas tantas. E depois você diz assim, movido unicamente pela ambição de... Há ambições, mas a palavra ambição é tão ardilosa quanto a palavra mercenário. E é uma área... Então eu reuni aqui palavras, para quem está no terceiro setor e na administração, interessantes, como a que você provoca empresário e empreendedor, claramente voluntário não é a mesma coisa que missionário, missionário não é a mesma coisa que empreendedor, o missionário não necessariamente chega à concretude das realizações que o empreendedor pode chegar e se propõe a. Nem todo missionário, como aqui proposto, enfim, não se consegue no terceiro setor operar sem remuneração, o que não necessariamente significa mercenarismo. E nem toda pessoa pode exercer um trabalho missionário sem que já tenha construído alguma fonte de recurso ou esteja tendo uma fonte de recurso de alguma ordem. Então, essas palavras, voluntário missionário, missionário empreendedor,
mercenário versus remuneração, empresário versus empreendedor, que não são necessariamente conflitantes, mas de somar, criam aí um vocabulário imenso que seria interessante e oportunamente discutir. Enfim, eu, imbuído das suas provocações, lancei mais algumas aqui, ou algumas, e para ouvi-lo e para nossas eventuais discussões depois. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Sérgio. Acho que você já começou a pôr fermento aqui na discussão, né? E jogando um pouco no colo dos acadêmicos, né? Eu sei que o Vitor não gosta muito dos acadêmicos, mas jogando um pouco no colo dos acadêmicos o desafio de trabalhar com essa precisão conceitual, né? Eu gostaria agora de chamar o Evaldo Russo para fazer as suas colocações. Põe a sua plaquinha, por favor. Vamos ver se a gente abaixa um pouco a bola. O meu temor já aumentou muito. Preocupações conceituais, filosóficas. Não, Vitor, eu vou falar como médico aqui, viu? Então... Nunca me senti tão bem como propagandista tendo médico ao meu lado. Aliás, uma coisa que o Vitor ensina no livro, para quem quiser trabalhar no setor farmacêutico, é que o bom propagandista é aquele que faz o network entre os médicos, né? Sem dúvida. É verdade. Bom, eu gostei muito do seu livro, né? Praticamente li, estou bem no finalzinho, né? Mas a ideia é falar um pouquinho da parte médica, né? Eu acho que a indústria farmacêutica, né, dentro da cadeia de valores da saúde, é a melhor organizada, é a mais forte, né? E por causa disso é a mais difícil, né? Eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, né? É por isso que para empreender, a gente tem que ser, nesse país, né, a gente tem que ser um pouco de mercenário e missionário mesmo, não tem jeito, né? E principalmente numa indústria tão forte como a indústria farmacêutica, né? É uma indústria que quer dizer, a Shea conseguiu crescer, né, num mercado muito difícil, né? Que você precisa de $1 bilhão para lançar um remédio, né? Quer dizer, e como é que você consegue empreender nessa área? Os exemplos aqui são numerosos, né? Eu adorei, porque é uma mistura de... Eu acho que o que você conseguiu foi primeiro, estudar muito, procurar, ler as revistas de medicina, ter os seus parceiros médicos, aqui tem vários exemplos, Vitor Schale, né? O Dr. Medeiros, até a minha época de endocrinologista, eu acompanhei muito dos remédios aí que foram lançados pela Shea. Cheguei, né, no comecinho da minha vida, cheguei a receitar um pouquinho, né, a história do Levoide, né, a história do Decapeptil, né, é uma coisa muito interessante. E você utilizava, né, essa coisa de marketing, né, porque o exemplo interessante disso é o Moderex, né, que você misturou aí duas fórmulas, né? Quer dizer, você conseguiu empreender misturando o remédio que já existia, né? De uma forma diferente e baseado num trabalho que tinha sido publicado na revista Associação Médica Brasileira, né? Então, isso é muito interessante, né? Até o mais interessante é o famoso Acheflan, né? Isso é interessante, né? Porque é um remédio em que a Shea pela primeira vez, né, fez né, passou por todas as fases, né, que a gente sabe que o lançamento do medicamento é uma coisa muito completa e complexa, né, e conseguiu, a partir de uma planta, né, tem sempre essa história aí, se fala muito da nossa reserva amazônica, plantas medicinais, mas tem pouca coisa. Mas sabe que tem uma coisa que eu gostaria de lembrar? Os primeiros trabalhos começam em 88 aqui na USP. Aqui na USP. Na farmácia da USP. Foi aqui exatamente. Eu me lembro que até nós precisávamos reformar o laboratório na época para poder iniciar os trabalhos aqui. Era a época do professor Goldenberg, que era o reitor da USP, fizemos um acordo guarda-chuva. É um orgulho que a gente tem desta casa, né, de ter começado os trabalhos aqui. Desculpe.
Não, imagine. E é interessante que sempre faz parte da história dele, né? Porque como é que ele aprendeu isso, né? Ele andava de bicicleta, tinha uma dor no joelho, alguém falou, não, tem uma plantinha aí, que daí ele foi buscar, procurou, né? Usou aí a universidade e lançou o remédio. Eu acho que esse é um sucesso, né? E é interessante, né? Quando se fala muito, para se crescer uma empresa, né? Para se evoluir, né? E para competir nesse mercado, né? Foi importante, né? E daí entra o grande, né, quer dizer, o grande desafio da indústria farmacêutica, né, que é realmente uma indústria muito competitiva, né, e tem aí os players, cada vez, como está acontecendo em vários mercados, mas teoricamente atualmente são só 20, né, como você fala, né, elas estão crescendo, elas estão se unindo, né. E não tem jeito, né? E tem sempre esse momento aí de mercenário, porque a hora que você faz uma aquisição, né? A gente também tem sofrido isso um pouco, né? Quer dizer, aí tem sempre o desafio, né? Quer dizer, compra uma outra empresa aí com 1.000, 2.000 funcionários, daí tem que juntar as duas, né? Aí tem que mandar 1.000, 2.000 embora, né? Quer dizer, essa faz parte, né? Eu acho que também se não fizer isso, não vai ser competitivo, não vai crescer, né? E principalmente no mercado como esse, que é muito difícil, né? E é interessante, né? Eu acho que você conta muito sobre essa tentativa de parcerias, né, que nenhuma deu certo, né, com as indústrias, com as multinacionais, né, que sempre foi um desafio, né, mas a multinacional sempre com aquela ideia, né, de que eu vou embora do Brasil, que não dá mais para trabalhar no Brasil, né, sempre acontece isso, em todas as áreas a gente tem exemplos disso, né, depois volta, né, vai e volta, né, e as parcerias são sempre um problema, né, porque no fundo elas só fazem isso para ter grandes vantagens, né? E fica sempre muito difícil. E a Che conseguiu, com isso, se manter 100% nacional. Eu acho que esse é um desafio, né? Quer dizer, e com certeza, no momento agora, né? Você falou até da abertura de capital, né? É o mesmo desafio que a gente tem lá no Fleury, né? Quer dizer, se Deus quiser, daqui a uns anos nós vamos ter de novo um mercado de capitais que possa ajudar a gente a se autofinanciar, né? Mas eu acho que era isso que eu tinha que dizer, né? Quer dizer, eu acho que tem uma coisa muito interessante também, que é essa coisa na conversa, você estava contando, você não pôde contar todos os problemas aqui, né? E essa história do próprio decreto do José Serra, né? Que você pode ir lá na farmácia, pode substituir o remédio, né? Então, a gente vê, né, que a própria indústria farmacêutica, né, e o próprio governo às vezes atrapalha a gente, né, tem essa história de que 2 minutos não se conversam, né, essa filosofia da indústria farmacêutica de levar o dinheiro para fora, né, superfaturar o dinheiro, né. Então, sabe, são coisas que a gente precisa resolver, né? É interessante isso, né? A gente quer crescer num país, né? Mas a gente tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, e às vezes, né, o governo mais atrapalha do que ajuda, né? E é muito interessante a sua experiência com o governo, né? Que você nunca teve um contato muito amigável, né, com os governos, né? Agora com o Lula você ainda por acaso foi para a China numa viagem, né? Mas essa relação foi sempre muito difícil, né? Porque sempre quem paga não fala com quem faz as leis, né? Então eu participo inclusive do Centro Paulista de Economia e de Saúde, a gente tem discutido muito isso, né? É um pouco da fazenda, quem tem o dinheiro, sempre acha que era de saúde, tem má gestão, né? Mas também fica segurando o dinheiro porque tem má gestão, né? E daí a área de saúde não melhora a gestão porque não tem dinheiro, né? Então fica a gente está sempre num problema e acaba sobrando para nós, né? Empreendedor, e para você empreendedor, né? Achei que sofre com isso, né? Mas eu acho que o grande desafio, porque é a única empresa 100% nacional, né, que conseguiu competir nesse mercado, né, conseguiu lançar medicamentos, acho que isso foi um grande desafio. Tá? Muito obrigado aí. Obrigado a você. Obrigada, Evaldo. Acho que foi muito importante você ressaltar a criatividade, né, porque
O Sérgio falou de ter causa, de ter visão, né? Mas acho que acrescentaríamos essa capacidade de criar exatamente porque tem uma visão orientando, né? Essa foi uma das coisas também que me fascinou no livro, né? Ele se apresenta muito como marqueteiro, como mercenário, e quando ele conta as coisas, a gente vê que tem toda uma coisa de ser pesquisador e criador, né? Inovação, né? De inovação, exato, que é muito importante, né? E uma coisa que você falou, uma frasezinha assim que mexeu comigo, saber usar a universidade. Um dos motivos pelos quais o Jacques e eu começamos a conversar a fundo sobre esse livro é porque nós sentimos que a universidade é um bem público inestimável, né? E muitas vezes o empresário ou o dirigente de organização de terceiro setor não se aproxima da universidade, né? Seja por temer, seja por desvalorizar, por considerar que o acadêmico é muito complexo, é pouco prático, pouco pragmático, né? E nós somos amigos há mais de 30 anos que trabalhamos juntos. Um esforço que a gente sempre fez na FEA e na FIA foi de nos aproximarmos da sociedade civil, fosse ela a empresarial, fosse o terceiro setor, né? Porque a universidade só faz sentido se efetivamente ela estiver sintonizada com a sociedade, né? E o fato de você, a passagem que você ia na biblioteca da Faculdade de Medicina e varava a biblioteca da Faculdade de Medicina... A Faculdade de Arquitetura também. Eu vim aqui. Ele vinha na FAO. Isso na Faculdade de Farmácia, ele é um rato de biblioteca. Ele é rato de biblioteca. Aliás, nós devíamos ter convidado a diretora da biblioteca, porque ele é um rato das nossas bibliotecas. E ele sabe usar, eu achei isso fascinante, né? As pessoas saberem usar a universidade, porque a universidade é dessas pessoas, né? Não é nossa, não é nem só dos alunos, dos funcionários ou dos professores, é da sociedade, né? E isso me entusiasmou muito. Então, quando você levantou, eu comecei a lembrar dos pedacinhos do livro em que ele vai referindo que vai para as bibliotecas, que faz uma parceria com a Faculdade de Farmácia, né? Então, até eu perguntei, puxa, Jacques, vocês não têm um cadastro, Jacques foi nosso reitor, né? Vocês não têm um cadastro na reitoria para saber quais empresas, quais empresários fizeram essas aproximações e o que resultou dessas aproximações, né? É o tipo da coisa que a gente precisava fazer, né, Jacques? Então, eu convido o Sérgio Mindlin. Sérgio Mindlin, como vocês sabem, foi fundador da Fundação Ambrinc, do Instituto Ethos e atualmente está na Fundação Telefônica. Bom dia ou boa tarde a todos já. Queria agradecer a Rosa e o Jacques pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Vitor, mais uma vez. Bom, como eu sou o quarto, tem umas tantas coisas que já foram ditas. O Sérgio Fogel e eu não somos só charás, né? Nós dois usamos barba e o Sérgio já levantou alguns dos pontos que eu ia mencionar, como essa história da palavra mercenário e tal. Enfim, eu também, Vitor, li na diagonal seu livro, olhei alguns capítulos um pouquinho mais. Como a Rosa falou, eu estou fazendo doutorado, tem um prazo aí, tem que entregar a tese, sabe? E ela é minha orientadora. Então não dá para gastar tempo em tudo. Mas me chamou a atenção assim, que à primeira vista esta ideia do mercenário versus missionário parece ser a divisão entre a empresa e a organização social, né? A primeira ideia que vem à cabeça. E talvez não seja isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que você podia explorar um pouquinho. Como é que você vê isso? Quer dizer, o missionário tanto na empresa quanto no terceiro setor, ou o mercenário e tal. Mas quando você fala no capítulo de voluntariado, por exemplo, você fala que, enfim, ser voluntário demanda uma paixão, mas que no segundo setor
as pessoas operam pela racionalidade. E no terceiro, por uma missão. Né? E eu não tenho tanta certeza, né, de que essa divisão também seja possível. Né? Tenho a impressão que no segundo setor, ao criar uma empresa, especialmente o empreendedor, como você, tem uma paixão. Né? Tem alguma coisa que move essa pessoa para ir superando obstáculos, para ir criando alternativas, e a gente vê isso muito em vários empreendimentos, né? Coisas que foram criadas a partir do zero. Né? Eu acho que tem um pouco esse aspecto que acho que valeria a pena. Me chamou também muito a atenção. Você fala, eu dei uma olhada no capítulo sobre responsabilidade social, né? E aí tem uma coisa curiosa, porque você fala em responsabilidade social muito sobre a atuação na empresa em relação aos empregados, às famílias, a transformação do departamento de pessoal em recursos humanos, né, a criação do como é que você chama, do DCI? CDI, Centro de Desenvolvimento Infantil. Né? Mas isso é paralelo, né, à criação da Laramara. Você diz isso aí no livro, em algum momento, que isso é mais ou menos concomitante. Então, o que é que dispara isso, né, no empresário, no dirigente empresarial? Porque, enfim, a empresa existia há um tempão antes, desde 60, 66, né, por aí, e só neste momento, ou porque você ganha espaço junto aos seus sócios, ou porque você se convence da necessidade de fazer esse tipo de gestão, é que isso começa a aparecer na empresa. Aí, uma outra questão que eu queria colocar para você, assim, você até aparece num dos comerciais do Instituto Ethos, né? E o Instituto Ethos coloca a responsabilidade social como uma postura de gestão que tem que ver com vários eixos e não só com a responsabilidade com o empregado. Quer dizer, olha o eixo cliente, empregado, fornecedor, sociedade, governo, preservação ambiental. Tá? Você, pelo menos no que eu li, não li tudo, esses outros aspectos não foram abordados, não sei, mas eu não sei como é que você olhava isso na empresa. E, enfim, a Rosa nos colocou algumas perguntas, ela dizia, bom, esse perfil de liderança pode ser reproduzido, né, isso que você falou no começo, é possível a gente capacitar as pessoas? Eu acredito que até certo ponto quer dizer, o processo de educação, o processo de cultura abre a cabeça das pessoas e pode mexer com os valores. Mas eu também acho que muito vem da formação inicial, assim, da família, daquilo que te foi incutido lá no comecinho da tua vida. Né? Enfim, a minha experiência pessoal, assim, meu avô foi um imigrante também, chegou aqui, um dia viu, enfim, foi um dentista bem-sucedido, e aí um dia viu um grupo de judeus muito pobres, que não tinham o que comer e tal, resolveu fundar um asilo. Né? Criou o Lar dos Velhos, sim, que existe até hoje. Né? Meu pai, na Metal Leve, implantava, né, políticas de gestão de recursos humanos semelhantes a essa que você menciona no começo da empresa, década de 50, 60, e sempre dizia, a função da empresa a empresa tem uma função social e o lucro é um instrumento necessário para isso. Né? Então, enfim, me parece que na tua experiência pessoal também vem os valores da família. E aí, Rosa, valores da família não tem como ensinar na faculdade, né?
Mas eu acho que tem alguma coisa assim que dá para mexer, porque as pessoas, enfim, começam a ver outras experiências, começam a ver valores. E uma última questão que eu queria deixar para você, se você vê diferenças entre empresários e executivos, né? A grande maioria das grandes empresas hoje são empresas de capital aberto, despersonalizadas, capital pulverizado, lideradas por executivos, né, que ficam um período, depois caem fora. Né, será que esses executivos podem ter este tipo de liderança, de sustentabilidade e tal? A gente vê poucos exemplos. Sei lá, temos um grande em grande evidência hoje o Fábio Barbosa, né, que é um executivo que tem claramente essa visão. Né, mas não é muito. Então, eu queria também deixar esse tipo de questão aí para a gente explorar. Fábio Barbosa. Agora eu já conheço um. Não conhecia nenhum. Tá bom. Enfim, eram essas as questões que eu pensei em deixar aí para discussão. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Olha, a gente teve apenas 15 dias para organizar esse encontro, né? Organizamos graças ao esforço de toda a equipe do SEATES. Eu queria destacar a Elídia, que foi a organizadora mor, e a Alda, que é esse catatauzinho que vocês estão vendo passar por aqui, essa piquititica aqui, que trabalharam esses 15 dias. E não deu tempo da gente fazer uma reunião com os comentaristas, como seria desejável. A gente trocou e-mails e telefonemas. Mas é interessante como as falas foram se arredondando, né, desde a professora Silvia, chegando não só a propor algumas questões instigantes para o nosso convidado, né, como propondo uma reflexão mais profunda. Quando o Sérgio Mindren fala em que momento dispara no empresário a necessidade de humanizar a sua empresa, né, ele nos coloca frente a um desafio muito sério, né? E também quando ele diz, meio que respondendo à pergunta minha e do Jacques, quando ele ressalta a questão dos valores da família, acho que é por isso que o Jacques e eu, sempre que estamos estudando algum caso, a gente começa lá atrás, né? Onde que esse empresário nasceu, filhos de que tipos de imigrantes. Então, nós temos toda a série de livros que o professor Jacques acaba de publicar ao longo do ano passado, desse ano, sobre os pioneiros empreendedores, que justamente faz essa reflexão, né? Até que ponto esses valores da família, né? Até que ponto o Vitor Menino, que limpava peixe na feira, né, conservou, né, as mãos sujas de peixe como uma forma de alertá-lo a respeito da necessidade da humanização, né? Eu vou agora passar a palavra, conforme a gente tinha escalado, para o Vitor, mas eu gostaria de perguntar ao professor Rodas se ele queria dizer algumas palavras. Infelizmente, não deu tempo de convidá-lo, professor, para ser um dos comentaristas. Eu agradeço a muitíssima possibilidade. Vou sentar aqui perto, pelo menos sento à direita do Vitor uma vez na vida. É o diretor com o ex-aluno, né? Muito importante. O meu próprio livro diz claramente que eu sempre me sento à esquerda. É eu assim. Sempre à esquerda, de preferência na extrema. Da extrema. Muito obrigado à professora Rosa e ao nosso reitor Marcovitch pela possibilidade de aqui estar. E essa possibilidade, esse prazer é dúplice, em primeiro lugar, por poder estar, como disse há pouco, com o Dr. Vitor Ciaulas, que já admirava há muito tempo pelas suas várias facetas. E, em segundo lugar, por estar aqui com os alunos da Faculdade de Economia. Todos nós somos alunos a vida inteira, mas com os alunos regularmente matriculados aqui, porque, na realidade, se me fosse possível, não é mais, fazer algum outro curso, certamente esse seria Economia. E talvez... Justamente por ter iniciado na Faculdade de Direito no Departamento de Direito Econômico,
o que dá a grandeza da necessidade desse aspecto. E por razões que estão ligadas a esse assunto, por isso eu toco nisso, ter presidido o CAD por 4 anos, em que o direito e a economia se encontram de uma forma brutal, eu diria. Mas, justamente, essa colocação que me faz aqui, nós sabemos que a Universidade de São Paulo, que comemora seus 75 anos, ela é muito mais velha do que isso. Na realidade, ela começou nas antigas escolas e continua e se perpetuou e se coroou na Universidade de São Paulo. E, portanto, muitas das características das antigas escolas ou dos alunos das antigas escolas, que por serem mais antigas não são melhores do que ninguém, a gente sabe perfeitamente, ou de que nenhuma outra, nós sabemos que as mais antigas só têm mais responsabilidade. O fato é o seguinte, um dos aspectos que chama a atenção, se nós olharmos aquele pioneirismo estudantil antes da universidade propriamente dita, quando os alunos faziam as escolas que existiam, porque eram as únicas que existiam, mas estavam lá fazendo muitas outras coisas que não, por exemplo, direito, que não, por exemplo, estritamente falando, engenharia. Mas faziam, a universidade toda era feita naquelas poucas faculdades que existiam e que se desdobraram depois grandemente na universidade. Um dos aspectos que me chama a atenção, e justamente quando vejo o Vitor aqui, numa comparação, nós percebemos que ele manteve na sua maturidade, e o livro mostra isso, aquele afã inicial que todo estudante tem, e que muitas vezes, eu falo aqui com toda a familiaridade com os nossos alunos, e que muitas vezes hoje a gente vê um tanto quanto esmaecido. E ele manteve isso até hoje. Então, aquelas grandes lutas, aqueles grandes momentos, que hoje a gente não vê grandemente nos alunos e nas alunas. Nós vemos, por exemplo, comemorações que são importantíssimas. Por exemplo, 40 anos de 68. É importantíssimo. Realmente é. Mas se faz como se hoje nós estivéssemos no paraíso. Ninguém diz hoje nós temos um problema enorme no Brasil, ou vários problemas enormes que precisariam ser, pelo menos, levantados e colocados. E muitos desses problemas são problemas que o próprio Vitor vem tentando na sua vida, e nós não estamos endeusando o Vitor, nós estamos simplesmente aqui colocando como um exemplo, porque isso é extremamente importante. Então, na realidade, esse aspecto de manter aquela chama acesa, essa chama acesa que busca a justiça social, essa chama acesa que, de certa forma, deixa como algo de um pecado incrível, que não tem perdão, nós poderíamos dizer, a corrupção desenfreada em todos os níveis da sociedade. Não é só de um partido, não é só de disso ou daquilo, mas é assim, tomando como se fosse um câncer absoluto toda a sociedade, e que muitas vezes nós todos não olhamos e não vemos, talvez por medo da realidade tão gritante. Mas, então, esse é o aspecto primordial que eu vi naquele momento de fazer com que realmente a juventude acorde. Não acorde cada um dentro do seu perfil. Tem alguns mais revolucionários, outros menos revolucionários, mas que pelo menos não se deixe fazer com que pareça que está tudo bem, quando absolutamente não está. E aí um outro aspecto importantíssimo, que eu sempre acreditei, e acho que muitos de nós acreditam, na questão da livre iniciativa. A livre iniciativa é um motor absolutamente fundamental. E quando nós falamos na livre iniciativa, está na nossa Constituição como um dos fundamentos da República, e não simplesmente da parte econômica, mas da República. Nós sabemos que sem a livre iniciativa nós não temos a empresa e não temos o terceiro setor. E não teremos sequer o Estado, porque o Estado depende justamente do financiamento da livre iniciativa. E nós vimos, e cada qual é livre para pensar absolutamente da maneira que quiser e escolher o modelo econômico que deseja. Entretanto, nós assistimos nessas últimas décadas justamente que aqueles estados que se baseavam
em economias da não livre iniciativa, tiveram que mudar o modelo, de uma forma por inanição absoluta. Então, realmente, a livre iniciativa é importantíssima. Só que, é óbvio, como tudo, ela precisa de ter certas correções. Ela precisa ter certas correções através da legislação, através da regulação, e justamente por tudo isso é que nós verificamos que, se nós olharmos, mesmo no nosso país, quando se fala em empresa, e eu nunca fui empresário, não tenho jeito para isso, teria morrido de fome se tivesse tentado, nem da minha família ninguém teve o dom de fazer isso. Entretanto, realmente, o empresário, principalmente o empresário brasileiro, é um herói, porque não é simples tratar em pouquíssimo tempo, com tantas mudanças, um país que é o país que mais possui legislação. E legislação de todos os níveis, desde leis até portarias, regulamentos de todos os tipos. E justamente por essa razão é que nós assistimos, apesar de serem realmente heróis, nós assistimos na nossa sociedade, e mesmo até do prisma de certas pessoas que deveriam orientar a opinião pela sua postura, que se considera o empresário mercenário no mau sentido, é aquele que veio roubar a sociedade, é aquele que vem para viver muito bem enquanto os outros morrem à míngua, quando na realidade a gente sabe que em última análise isso não acontece. Há os maus empresários, como há os maus em qualquer outros lugares. Então, na realidade, para terminar, o que eu diria seria o seguinte: pessoas como o Vitor e livros como o que ele escreveu demonstram que a empresa, a livre empresa, que deve obedecer às leis, que deve se submeter e deve ser castigada quando não o faz. O fato é que ela contribui para a sociedade como um todo, porque todo o dinheiro da sociedade acaba vindo da livre iniciativa via impostos. Mas isso não é visto normalmente, porque muitas vezes os governantes não fazem um bom uso do dinheiro que, de uma forma impositiva, tiraram da iniciativa privada. Isso não é só no Brasil. Mas, por outro lado, casos como o dele, que demonstram na prática que, além disso, além desse dinheiro, que é a seiva de tudo que a sociedade pode fazer de bom, os próprios empresários podem, muitas vezes, eles vêm resgatar, por assim dizer, dizendo: nós também sabemos fazer, e melhor até do que os governos, não estou dizendo do governo brasileiro atual, do que governos em geral, podemos fazer diretamente o bem-estar da sociedade aumentar. Então, é justamente esse aspecto que é importante para fazer com que aos poucos se termine, por assim dizer, essa imagem negativa que se tem das empresas. E que eu aí termino dizendo o seguinte: no próprio CAD, nós vemos, por exemplo, muitas pessoas no passado e no presente que estão ali achando que, fechando empresas, que castigando de uma forma capital uma empresa, ou seja, destruindo-a através de multas que podem acabar com elas, ou, no caso brasileiro, espantar de uma forma terrível empresas internacionais daqui, que são necessárias, pode ser o mal, mas são males necessários, acham que estão fazendo a concorrência. Justamente porque a própria sociedade apoia, porque diz assim: não, realmente, de certa forma, a empresa nacional, ou a multinacional em maior grau, é a GNI, por exemplo, que cria todos os males e que deve ser apedrejada. Pessoas como ele, livros como esse, mostram que o caminho não é bem esse, e dão justamente a senda a seguir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado. Vitor, a sala é sua, os alunos são seus, os convidados são seus. Nunca me senti tão professor. Vocês provocaram um monte de coisas aí que estão realmente me deixando um pouco inquieto, né? Eu tive o privilégio, professor, de ter feito a faculdade de 60 a 64, né? Então eu vivi toda aquela efervescência, né? Além do que, o meu livro mostra claramente a influência que eu tive de um advogado de sindicato das indústrias químicas e farmacêuticas peitar o departamento jurídico das indústrias reunidas Francisco Matarazzo,
era uma potência, e ganhar a causa, né? Ganhar uma causa que fez com que nós ficássemos milionários, tão ricos que meu pai montou uma banca de peixe com meu tio, né? Era o primeiro empreendimento nosso, né? E a grande iniciação marqueteira também, né? Lidar com o público diretamente, né? E confirmando um pouco aquilo que o professor dizia, em 2004 nós escolheram 13 personagens, comemorando os 40 anos de formatura na faculdade, e que, não obstante terem sido relativamente bem-sucedidos na universidade, nunca exerceram advocacia, e eu sou um deles, né? junto com o velho Bindley, né? Junto com o Pascoal Recupero, o Juca de Oliveira, meus amigos, Mino Carta, enfim, foi uma experiência muito rica, essa da faculdade naquele tempo. Já fica aí também um aspecto que foi bem colocado pelo Sérgio, essa história de você nascer com ele, está dentro do teu gene, né? O meu livro mostra claramente, quer dizer, eu sou filho de um operário, né, do Matarazzo durante 21 anos e que foi mandado embora como comunista. Claro que isso marca a sua vida definitivamente, né? Por todos os aspectos, seja pelo fato de ter sido operário tanto tempo, e seja pelo fato de ser acusado de comunista. Eu tenho certeza que comunista não era porque ele não tinha nem cultura para poder ler, né, bons textos e tal, né? Uma coisa excluía que capitalista ele não era, seguramente, né? Então, provavelmente, participasse de alguns movimentos, aqueles movimentos naturais dos operários. Mas essa é uma coisa que marca realmente, definitivamente, a minha vida. Alguma coisa que me perturba bastante, que o livro nós comentávamos, eu não conseguiria dizer, não conseguiria escrever, mesmo porque eu arriscaria a minha cabeça e meu futuro, né? Futuro da minha própria empresa. A indústria farmacêutica é jogada lá fora. São 20 irmãs que mandam na indústria farmacêutica, nós somos todos caudatários. Isso hoje calcula-se que um produto custe 800 milhões para ser desenvolvido, não tem nem empresa que valha esses 800 milhões para poder desenvolver um produto e com risco de 10 anos e tal. Então, o que se tenta fazer, e que seria o papel da indústria farmacêutica nacional, desenvolver produtos a partir da nossa biodiversidade, que é exatamente o que a gente começou em 1988. Eu me lembro, eu falava para a professora Silvia, da experiência que eu tinha com o professor André Juscorokovas, e ele me convidava algumas vezes para fazer uma palestra aqui para os estudantes, e eu o convidava para o laboratório para conversar com os médicos formandos, que não tinham as noções de química, de farmacologia necessárias, suficientes nos seus cursos de medicina. Uma experiência riquíssima, essa toda, que começou aqui dentro da faculdade. Eu me lembro daí das histórias que também que complicam um pouco a vida das universidades. Ele tinha um químico que era de origem chinesa, e ele disse: Vitor, olha, acabou minha verba do CNPq, eu não sei o que fazer com o chinês. Aí nós começamos a fazer algumas experiências com os nossos produtos. Mas ele, nas suas aulas, ele sempre dizia, era a frase mais recorrente: a indústria farmacêutica é formada de pelo menos 2.000 drogas que constituem o grande arsenal terapêutico. Sabem quantas, meus alunos, já foram desenvolvidas no Brasil? Nenhuma. Olha, e os índios ensinaram a gente que eles colocavam nas suas flechas, né, um pouco de curare. Esse curare imobilizava os animais, né, e ficava muito mais fácil deles abatê-los, né. E a indústria farmacêutica, né, estrangeira, como sempre, multinacional, transformou isso em drogas que são muito utilizadas em cirurgia, né, para essa imobilização, né, que o curare proporciona. Os índios mascam a quinina, a chinchona, de onde vem a quinina, que foi muito bem aproveitada pela Winthrop na época como um antimalárico. Recentemente, um professor da USP, o professor Sérgio Ferreira, ele descobriu como é que o veneno da jararaca levava à morte, levando praticamente ao abaixamento a zero da pressão. Ele descobriu que ali havia um mecanismo importante no veneno da jararaca que proporcionava a diminuição da pressão. Aí o Squibb veio, aproveitou os trabalhos dele e transformou num produto que foi um blockbuster, né? O famoso Capoten, ou Captopril, a substância. Ou seja,
A Merck alemã, isso eu estou falando da década de 60 por aí, que vinha aqui e pegava o nosso jaburandi nas nossas florestas e transformava realmente na pilocarpina, produto utilizado até hoje, né, em oftalmologia. Ou seja, nós não aprendemos ainda a produzir os nossos próprios produtos. Eu estou falando de 3 exemplos, ou 4 exemplos. Digamos, o jaburandi, uma planta. Eu estou falando da quinina, uma planta. Eu estou falando de uma peçonha, de um animal nosso. Né? Tudo isso nós poderíamos e deveríamos estar realmente trabalhando junto. Nós estamos trabalhando pessoalmente com a Universidade Federal do Ceará, estamos trabalhando, evidentemente, com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de Santa Catarina, estamos trabalhando com a Universidade, com a Unifesp, enfim, praticamente com todas as universidades. Mas há alguma coisa que vão me permitir, era comentar com vocês alguma coisa que me orgulha muito. Recentemente, desculpem, isso é um complemento do livro, isso nem aparece no livro. Mas recentemente eu fui procurado justamente por estar sendo tratado por um hematologista, eu acabei sendo procurado por um hematologista que eu considero muito importante, um orgulho do nosso país, responsável pelo Hemocentro em Ribeirão Preto, o professor Dimas Covas, e que tinha o sonho de de fazer no Brasil um produto, fruto das suas experiências. Que produto é esse? É o chamado fator 8, fator 9. Qual a finalidade? Salvar as pessoas, tratar, manter vivas as pessoas portadoras de hemofilia. Tudo bem. Fui lá conversar com ele. Aproveitei para tomar um chopinho lá em Ribeirão Preto, famoso, né? Uma delícia. E disso começou um negócio que eu senti o que é aquela história que você sente, que eu acho que é o papel do empresário junto à empresa. É que você vê até onde você pode ajudar. Catalisar o esforço. Acelerar o processo. E aí, ele realmente provou para mim que em plaquinhas ele já vinha fazendo, ele estava conseguindo fazer, a partir de células humanas, esse fator 8. Para vocês terem uma ideia, o fator 8 hoje, que custa para os nossos cofres cerca de 100 milhões por ano importado pelo governo, para manter essas pessoas vivas no Brasil. É o governo que paga isso. E o Brasil importa o fator 8 retirado de sangue humano, que provavelmente tenha sido de brasileiros, mandado para lá, porque é muito brasileiro, para sobreviver, tem que ainda ganhar um dinheirinho doando o seu próprio sangue. Ele vai para o exterior, no exterior se colhe esse fator 8 e depois se exporta para o Brasil. A mecânica, a inovação com ele é realmente fazer via biotecnológica pela primeira vez, células humanas no nosso país. Tudo bem. Começamos a conversar e eu vi que realmente o que faltava ali era um pouco um pulo do gato. Como a gente já estava familiarizado com a USP, eu sugeri que a gente procurasse o IPT. O IPT tinha aquilo que faltava, a engenharia para transformar, para tirar da plaquinha e transformar pelo menos num balcão, alguma coisa numa escala um pouquinho maior. Numa dessas reuniões, finais, surge um edital da FINEP, e eu estava praticamente há 2 dias desse edital da FINEP. Eu não tinha a mínima condição de convocar os meus sócios na empresa, e nem o conselho. Liguei para minha filha e disse, olha, filha, tem um negócio, um investimento, ela que administra os bens, porque eu não tenho as ambições, as ambições colocadas, né? Essas ambições eu não as tenho. E pedi para minha filha, olha, você tem algum dinheirinho? E quanto custa? Eu falei, minha filha, vai custar mais ou menos 1 milhão. 1 milhão, mas é em parcelas, tá? Perfeitamente dá para a gente fazer. Resultado, nós estamos fazendo um investimento financiado pela FINEP para esse fator 8 e fator 9. Ou seja, é realmente tentar acreditar. Essa primeira fase deve levar 24 meses. Terminada essa fase, a gente chama de go, no go. Ou seja, vamos em frente, porque aí a gente iria realmente para o mercado mundial. Então, apenas para mostrar que esse é um pouco o sonho que nos mantém vivo até agora. Né? Não tem nada a ver com a própria empresa, é a API, que a gente já falou aqui, a Product Innovation. Né? Nós continuamos acreditando nessa possibilidade. Fomos tantas vezes assediados por empresas multinacionais. Recentemente, uma grande empresa multinacional,
é que as indústrias farmacêuticas ganham muito dinheiro. Dá muito dinheiro, não tem dúvida nenhuma. E aí o que acontece? Só sabem fazer isso. Então acabam comprando empresas, cada vez mais. Eu trouxe por um acaso para vocês, eu não trouxe como uma... Dá para ter uma ideia do que seja isso. Aqui começa, eu testemunhei tudo isso, com uma empresa chamada Moura Brasil, do famoso Colírio Moura Brasil, que se funde com o Orlando Rangel. Isso depois é comprado pela Vick, e depois é comprado pela Merrell, uma empresa americana. A Merrell compra e faz uma associação com o Le Petit, que era um laboratório italiano. Cria-se uma empresa chamada Merrell Le Petit. A Hux, famosa, da Nova Usina, junta-se a Merrell, ou seja, uma empresa americana junta-se com uma empresa alemã. E aí junta-se a empresa Torres brasileira com o Silva Araújo Roussel francesa, isso compram também a Syntex americana e formam um grande grupo HMR, X do H, M de Merrell e R de Ron Poulenc. Vocês imaginem que grande conglomerado é esse. Isso tudo acaba sendo comprado, formado uma empresa chamada Aventis. Quando essa empresa estava absolutamente prontinha, veio a Sanofi francesa, que estava com muito dinheiro no caixa, vem e compra a Sanofi, compra a Aventis. Essa tendência inevitável e inexorável da indústria farmacêutica. Isso cada vez mais vai afastando a possibilidade de pequenos ou médios laboratórios no mundo inteiro de sobreviverem. Cada vez mais você vai aumentando o seu faturamento você tem mais dinheiro para investir em pesquisa de novos produtos, e essa é a tendência natural. Provavelmente o futuro de empresas nacionais, não só no Brasil, na França, na Espanha, na Itália, onde quer que seja, é realmente um futuro bastante sombrio. Como é que sobrevivem as empresas multinacionais com seus produtos de síntese? Eu, lamentavelmente, não trouxe, mas me foi prescrito um produto, voriconazol, um antifúngico. Agora, nesse período, eu tive uma intercorrência, uma intercorrência pulmonar, provavelmente por um fungo. Eu acabei conseguindo o produto de graça, uma caixinha com 14 comprimidos, veio com uma nota fiscal para mim de R$ 2.900. Uma caixa com 14 comprimidos de um produto novo. Aonde que um paciente brasileiro pode pagar por esse produto? São produtos que são desenvolvidos a partir de uma realidade que não é nossa, ou dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, dos grandes centros que desenvolvem drogas. Como é que eles sobrevivem? Colocando, porque eles importam a matéria-prima das suas próprias matrizes. É o mecanismo mais fácil, mais sutil e totalmente oficial de remessa de lucros. Os lucros vão direto. Porque se você tem um produto patenteado, você tem um monopólio do preço. Você estabelece o preço que você quer. E esse preço nunca é estipulado de acordo com a realidade brasileira, que é o mesmo problema que vem acontecendo com as drogas anti-AIDS no nosso país. Não é? E que agora cada vez mais está se ameaçando. Espera um pouco, patente, tudo bem, a patente é realmente para privilegiar, mas existem algumas coisas que estão acima dos grandes interesses das grandes empresas. Né? Patente é alguma coisa que foi criada para a própria sobrevivência, ou para enriquecimento da humanidade, naquilo que é produzido. Quer dizer, não apenas para atender o interesse de pequenos grupos, né, que explorem aquilo ad infinitum. Quando alguém fala eu me lembro que eu estava autografando um livro e o Ricardo Cocho, que vocês seguramente devem conhecer, eu sou um grande admirador dele, e ele me perguntou, e aí, Vitor, afinal de contas, o ter ou o ser? Falei, os dois. É o eterno conflito do homem, desde que o homem é homem. É o eterno conflito filosófico. Claro. Qual seria o grande objetivo? Por que eu coloquei isso como provocação? Era tentar mostrar aos grandes empresários mercenários que eu conheço, com os quais convivi e tenho convivido, de que realmente você se enriquece quando você faz algum trabalho que não seja só simplesmente pelo dinheiro, somente pelo lucro. Eu tenho 2 sócios que vivem comigo. Um deles só trabalha com o canal Bloomberg ligado na sua frente.
Ele só quer saber quanto ele ganhou, como é que estão as ações, como é que está o dólar, como é que está o ouro, como é que estão os mercados. Não é simplesmente só aquilo que você está fazendo em termos de remédio, aquilo que você está fazendo no teu próprio, no teu próprio core business. É preciso que o indivíduo saia à rua. Quando a gente comentava, quando o Sérgio comentava dessa coisa da responsabilidade social, nós estivemos juntos na primeira visita que nós fomos conhecer o BSR nos Estados Unidos, não é? Desde o primeiro momento. E eu me lembro, inclusive, daquela coisa da foto que a gente fez com o Ethos, né? Da campanha do Ethos, e o publicitário que tinha criado a campanha perguntou a cada um daqueles que tinham pousado para a foto da campanha do Ethos, qual era o sonho que nós tínhamos quando éramos crianças. E eu me lembro que eu disse que meu sonho, provavelmente, que aquela foto que eles tinham colocado, eu tinha uns 5 anos, era seguramente de ser um conde. Porque eu me lembro eu me lembro de como era importante o Conde Chiquinho para o meu pai. Era o tema na minha casa. É o Conde Chiquinho. O Conde Chiquinho era Deus para ele. Né? Eu, na realidade, aquela história, nem poderia imaginar essa coisa de ser empresário. Eu nem entendia muito bem o que era aquilo, mas era coisa de querer ser conde. Né? Então, provavelmente aí esteja um pouco essa origem. Mas essa coisa de você ir à rua e conhecer um pouco. Nós temos um projeto que tem sido profundamente pichado há muito tempo como absolutamente assistencialista. Nós transformamos a nossa refeição, a sobra da refeição, a sobra limpa da refeição, a gente fornece refeição para 1.000 e poucas pessoas diariamente. Vocês imaginem, sempre haverá uma sobra limpa. Essa sobra limpa é transformada no final do dia, em torno das 5 horas, num sopão, que é dado numa igreja dentro da favela de Cumbica. E foi curioso quando nós começamos a pesquisar, porque nós tínhamos medo da exploração política disso. E pedimos aos nossos funcionários que identificassem um lugar onde nós pudéssemos distribuir essa sopa. Apareceu com nitidez. De repente eu me dei conta que grande parte da população que trabalhava conosco morava na favela de Cumbica. Eu não imaginava que um funcionário nosso pudesse morar na favela. Estar junto com ele, sentir quais são as necessidades dele, isso é fundamental. E essa coisa do envolvimento, de você estar junto, não só, digamos, você tirar um cheque e bancar uma campanha chamada de responsabilidade social, mas de você estar junto com as pessoas, saber quais são exatamente as suas necessidades. Evidentemente, a responsabilidade social, como já foi dito aqui, ela começa dentro de casa. A partir de casa você vai lá para fora. E quanto você aprende na medida em que você trabalha, segundo com o terceiro setor. Não existia o SEATS ainda. Eu fui fazer um curso na GV. Era o primeiro curso, era o primeiro ou segundo curso na GV, com o professor Merege. Eu queria aprender. Olha, sexagenário, eu entrando à noite para aprender terceiro setor. É muito mais difícil do que você administrar uma empresa. Numa você tem um balanço, entradas e saídas. Na outra você só tem saídas. Como suprir tudo isso? Aí começou uma loucura que eu não tenho a mínima condição de ter sucessor, que é um dos problemas que vocês colocaram. Como montar uma sucessão para você? Eu fui criando unidades de negócio dentro da instituição. Hoje eu tenho uma gráfica que fatura 12 a 14 milhões de reais por ano. Tem que sobrar uns 10, 15% disso, né? Essa gráfica está lá, chama-se Gráfica Laramara. O terreno foi comprado pela própria gráfica. Tem os melhores equipamentos. Há 4 anos é considerada pela Febrafarma o melhor fornecedor de bulas da indústria farmacêutica. Eu conheci a indústria farmacêutica. Sabia que aquilo poderia ser um grande business. Eu criei. Desculpem aí toda essa coisa da primeira pessoa, mas o plural majestático, nós criamos, é bobagem, porque não adianta, foi eu mesmo. Então não tem jeito. É um louco só absolutamente louco. Eu criei minha filha está aí, a Lara está aqui do meu lado. Vocês imaginem o sofrimento meu de pai com a máquina Braille dela. Se a máquina quebrava, você ficava louco. E aí você entrava numa fila para poder comprar uma nova máquina Braille. Nós fizemos um congresso em 97 aqui no Brasil, conversando com os grandes líderes. Tinha uma instituição americana, National Federation of the Blind,
que vinha desenvolvendo um projeto de uma máquina Braille. Eu montei uma metalúrgica dentro da instituição, vocês acreditam? Hoje a gente fabrica a máquina Braille no Brasil. E é uma fonte de negócio, nós vendemos essa máquina Braille. Claro que para o indivíduo que não tem acesso, ele sai, eu criei uma brincadeirinha praticamente. De um lado tem uma série de selinhos, 6 selinhos, então o indivíduo vai e vende isso, o indivíduo que quer comprar a máquina, ele vende aquilo. Um professor de direito vendia para os seus próprios alunos, o indivíduo vende na vila. Quando ele completa o álbum, ele ganha uma máquina. Né? Quando você vende para o governo, vende realmente a preço que você... Hoje a Petrobras é um dos grandes clientes, inclusive nosso, distribuindo máquinas aí fora. Eu criei um estúdio, exatamente por quê? Porque era muito mais... falava a linguagem do deficiente. Alguns de vocês estavam lendo o livro, eu estou na metade do livro lendo agora, e gravando isso, para que isso seja transformado num CD. E é gozado porque o operador de som fala, que história, hein? Que história! Orra, meu! Bom, mas vamos lá. Vamos voltar onde é que eu estava. Em função da Lara, em função da máquina, eu já falei para vocês do estúdio, né? Falando do estúdio. Unidades de negócio. Estão vinculadas ao Laramara. Isso. E o aprendizado que você tem, aquilo que você faz lá, o aprendizado de indústria farmacêutica, você utilizando, para a partir daquilo você tirar recursos para a sua própria instituição, que é o maior problema de todo o terceiro setor. É onde buscar recursos para manter a instituição. Né? Eu me lembro que tinha uma senhora que vinha sempre pedir recursos para a gente. Ela me dizia que toda vez que ela batia na porta do seu pai, ele sempre dava alguma coisa, né? Era a história dele, sempre. Era alguma contribuição ele sempre fazia. Mas aí criamos um estúdio profissional, onde nós podemos gravar os livros, e gravamos os livros. Mas aí nós descobrimos uma oportunidade de ouro. A promotoria pública está criando um problema muito sério com as indústrias, de um modo geral, colocação de deficientes visuais, e também sobre uma pressão. Existe até um projeto de bula em Braille, não é? Mas a bula em Braille é absolutamente inviável. Vocês imaginem o trabalho que dá para fazer. E nós resolvemos fazer na forma de CD. Tal como hoje você compra uma máquina fotográfica, você compra um MP3, já vem com o próprio CD. Olha, um sucesso extraordinário. Todos os laboratórios estão sofrendo uma pressão e a gente vai atrás do promotor público também. Olha, visita aquele e já começa a pressão. Criamos uma grande unidade de negócio. Nós importamos praticamente todos os equipamentos, mantemos contato, inclusive temos um contato na China, em Hong Kong, também trazendo todos os equipamentos que podem facilitar a vida do portador de deficiência visual. É também uma unidade de negócio. Nós montamos um restaurante. No fundo desse restaurante, nós inclusive temos uma padaria, onde nós ensinamos a mãe a fazer panetone, a fazer ovo de Páscoa, a fazer uma série de coisas, e que também esse pão acaba sendo utilizado pelos nossos outros negócios. Um deles, aquele lugar onde eu moro, que é dentro da Mata Atlântica, que é onde está a API, que é o chamado Unique Garden. Né? Mais alguma coisinha, não sei quanto tempo eu já consumi de vocês. Quando a gente fala de responsabilidade social, Sérgio, eu queria lembrar de mais uma coisa, que não é só aquela coisa do próprio funcionário ou circunscrito à nossa atividade. Eu criei um projeto que foi extremamente bem sucedido em Guarulhos, virou política pública, esse ano já foi implantado pelo próprio prefeito em Guarulhos, chamado A Menina dos Olhos, onde nós reunimos todas as crianças que entram no primeiro ano de escola e fazemos uma avaliação visual dessas crianças. E distribuímos a elas os óculos. É uma coisa tão barata, tão simples. Vocês imaginam como isso muda a vida de criança. Essas crianças, se não foram perfeitamente avaliadas, elas vão ter um desempenho muito ruim na escola. E vão ser consideradas retardadas mentais, ou vão ser afastadas da escola, ou saem da própria escola porque não conseguem acompanhar o ritmo da escola. É uma coisa tão simples, você treina a professora e faz uma pequena triagem. Só para você ter uma ideia, essa triagem só do primeiro ano do curso básico, 12 mil crianças foram analisadas, triadas. Depois daquilo vem só o grupo que realmente merece uma revisão do oftalmologista e depois o grupo que vai receber os óculos. É uma experiência, é a essência de qualquer negócio e a minha grande ambição, desenvolver pessoas.
É o tema de capa, inclusive, da dona Luísa do Magal. As pessoas, antes de começar uma operação, orar todos juntos. Eu acho que esse é o papel do empresário. É esta, talvez, a minha grande ambição. Não a ambição de quanto eu vou ganhar, mas a ambição de fazer com que as pessoas que estejam junto com você cresçam. Esse menino que é o nosso padeiro, ele era meia colher na nossa empresa. Nós não tínhamos condição de contratar padeiro em Mariporã, e nós transformamos esse menino num grande padeiro. Nós tínhamos a grande felicidade de ter um restaurante como o Unique na cidade, com patissier, com todas aquelas coisas, e foi lá fazer uns cursos. Hoje é um grande padeiro. Criar pessoas desse jeito, exatamente, eu acho que essa é um pouco a nossa função como empresário. Uma última palavra que eu gostaria de dizer também. Teste do pezinho. Eu não sei se vocês sabem, mas o teste do pezinho é fundamental. Toda criança é obrigada a fazer. Aqui você diagnostica a criança com síndrome de Down. E no meio aparecem cerca de, por ano, mil e poucas crianças com hipotiroidismo congênito. Por alguma razão, essa tiroide dessa criança não funciona. E é fundamental, é crítico, que na primeira semana, nos primeiros dias, nos primeiros 10 dias, essa criança comece a tomar o remédio. E nós fornecemos esse remédio. Seja a prefeitura, seja a família, e nos comprometemos a dar o remédio a essas crianças. E utilizamos a nossa rede de visitadores, que visitam praticamente o Brasil inteiro. Nós temos 1.500 propagandistas rodando pelo Brasil todo, ajudando também o médico, não só que o teste de exame seja feito, mas que seja acompanhado aquela família, aquela criança. Eu acho que com tudo isso, e com toda essa demagogia que eu aproveitei que vocês me deram a chance, eu posso parar por aqui e ouvir as perguntas que vocês tenham. Obrigado. É um hábito nos eventos que organizamos que sejamos bastante pontuais. Como estamos em cima da hora, nós vamos aceitar apenas 3 perguntas. Levante a mão, por favor. Como é seu nome? Jorge. Quem aqui? 2. Seu nome? Luciana. Terceira pessoa. Você Ok. não, minha filha, você não, você é muito crítica. Você já faz as perguntas em casa, né, Lara? Ok? Ok. Jorge, por favor, depois você faz a sua e o Vitor responde as duas, ok? Vitor, parabéns aí pela trajetória. Eu gostaria de trabalhar o tema lá do mercenário, né, missionário. E o terceiro setor vive um grande dilema hoje, né? Não existe uma regulamentação, e daí eu sou empreendedor social e vivo esse dilema na prática. Tem muitas pessoas que estão aproveitando o momento, né, para criar empresas sociais, né, uma fachada de bonzinho, mas que aproveita para o modelo, para, na realidade, ir mais para o lado mercenário. Alguns que aproveitam histórias como o do Yunus, por exemplo, falar microcrédito é a solução agora, mas não tem um histórico na área social, então só está trabalhando a questão do mercenário, né? E eu gostaria de ouvir um pouco o que você acha em termos de caminho, né? Eu gosto do modelo de profissionalização do terceiro setor, mas condeno um pouco esse modelo, né, da base da pirâmide lá, né, das empresas olhando que tem muito dinheiro para se ganhar com a base da pirâmide, mas só pelo ganhar dinheiro e não buscar transformar a sociedade numa sociedade mais justa e mais uma sociedade melhor para se viver. Luciana, você quer colocar a sua, por favor? Tá. Por favor. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou aluna de mestrado aqui do PROCAM, Programa de Ciência Ambiental da USP, e o meu estudo é justamente sobre a responsabilidade social e sustentabilidade no setor farmacêutico. Então, quero parabenizá-lo por toda a sua história, por todas as conquistas e por tudo que você está deixando para as próximas gerações.
A minha pergunta, primeiro eu vou colocar 2 dados que eu acho importantes. Primeiro, o de 15% da população mundial, segundo a Oxfam, um relatório publicado em 2007, consome 90% dos medicamentos produzidos no mundo. Um outro dado diz respeito à nossa realidade no Brasil. 50 milhões de brasileiros não têm acesso algum a medicamento. De que forma, então, vem a minha pergunta, a indústria nacional e a multinacional pode enfrentar esse desafio enorme de dar acesso a medicamentos às populações pobres, e aí concentrando especificamente no Brasil? Ok. Quais os gargalos que você veria e de que forma enfrentá-los? Só isso. Só isso. Coisa pouca. Mas isso dá um livro, mas... Alda. Dá mais um Acabou. livro. Bom, voltando ao tema da pergunta anterior, eu responderia com o poeta. Caminhante não há caminho, se faz o caminho ou caminhar. Lamentavelmente é isso, quer dizer, não existe uma fórmula mágica, eu não tenho dúvida nenhuma que essa fórmula não existe. Cada caso é um caso, e cada um vai ter que buscar suas próprias soluções. Ela tem que ser basicamente profissionalizada. Hoje um funcionário da Laramara é realmente pago com condições absolutamente de disputar qualquer posição de mercado fora. Né? E é isso mesmo, tem que ser absolutamente profissionalizado. Não dá para contar na instituição, não dá para contar com voluntários. Os voluntários vêm quando querem, né? Querem fazer o que eles querem e não o que você quer. A primeira coisa é cuidar de criança, mas não dá. Cuidar de criança com portadora de deficiência, e hoje eu diria que mais de 40% das nossas crianças são portadoras, porque é um crescimento no mundo inteiro de múltiplas deficiências. As crianças hoje sobrevivem com 5 meses, com 6 meses. A Lara sobreviveu com 6 meses e meio, pesando 1,5 kg. Chegou a pesar 1 quilo. Sobrevive. Nessas condições, acabam sobrevivendo com sequelas graves. Então, hoje, um grande número dessas crianças são portadoras de deficiências múltiplas. É necessário um treinamento muito grande para lidar com essas pessoas. E não dá para você contar com voluntário. Voluntário você conta no dia que você tem que vender rifa, que você tem que fazer festinha, isso sim. Mas realmente no seu trabalho, esquece. É trabalho profissional mesmo, se quiser ter uma instituição bem-sucedida. É um modelo empresarial. Trabalho para valer. Voluntário, mercenário, missionário, mas é um trabalho para valer. Coisa que mais me incomoda, quando eu falo alguma coisa, eu estou viajando, o cara fala, porque você está indo a trabalho né? Não, pera um pouco. Não, é trabalho que você faz junto. A experiência que eu tive durante a vida inteira, de viajar muito pela própria empresa, do que eu aprendi no Japão, em Yokohama, foi fantástico, que eu aproveitei dentro da própria instituição, conhecer o trabalho que é, inclusive, copatrocinado pela Fundação Telefônica na Espanha, da ONCE, Organização Nacional do Ciego da Espanha, fantástico, é a instituição mais fantástica. Sabe por quê? Porque a ONCE, ela teve o privilégio de ter um grande ditador, e um ditador que fez com que os deficientes visuais fossem organizados numa única instituição e deu a elas o privilégio de ter uma loteria. Você passa em qualquer lugarzinho, qualquer cantinho da Espanha, tem um quiosco da ONCE vendendo bilhetes, vendendo loteria. Hoje eles têm rede de televisão, eles têm empresas de transporte, eles têm hotéis. Quer dizer, graças a um ato de generosidade de um ditador que criou as condições para sobreviver. E o aprendizado que você vai tendo com as outras instituições. Eu acho que todos nós, terceiro setor, temos algo a aprender com as outras do terceiro setor também. E a oportunidade de estarmos sempre juntos, como hoje eu estou tendo, né? De estar com todas essas pessoas maravilhosas que lutam com a gente há muito tempo. A essência da pergunta era aquela: como é que a indústria farmacêutica vai resolver o problema do acesso a medicamentos? Ela não vai resolver. Ela não vai resolver. Infelizmente, não é o governo que vai resolver, não é a empresa que vai resolver. Talvez o governo, nós já chegamos a propor algumas vezes ao governo fazer uma cesta de medicamentos onde cada uma das empresas tivesse a obrigação de doar um produto
para que aqueles produtos pudessem dar acesso, mas é um problema praticamente insolúvel. É um problema que a própria Organização Mundial da Saúde já propôs o seguinte: vamos trabalhar com plantas. Plantas é a grande possibilidade. Plantas, eu não sei se vocês sabem, mas vocês já viram ou já ouviram falar quantos núcleos quilombolas existem no Brasil? Esses núcleos são fechados. Isso não tem farmácia e não tem médico. Como é que eles sobrevivem? Com plantas. Desde que esse conhecimento não seja perdido e seja transferido de geração por geração. Eu acho que... E esse também é um campo para a agricultura familiar. Você pode ensinar o indivíduo a ter uma pequena hortinha onde ele tem os medicamentos que ele possa utilizar no seu dia a dia, através de chás, de cocções, de coisas muito simples. A indústria farmacêutica não vai resolver. A indústria farmacêutica não está interessada em resolver esse problema. Eu não sei se... E agora vamos voltar para a realidade do nosso país. Você falou, 50 milhões não têm acesso ao medicamento. Entre os 10 produtos mais vendidos da indústria farmacêutica no Brasil, que constituem o grande faturamento da indústria farmacêutica, 2 se sobressaem: Viagra e Cialis. Não tem nada a ver com o meu nome. Nem com o meu desempenho. Com a minha performance. Nada. O Brasil gasta muito e mal. Gasta em Viagra. Eu comprei para o meu tio, paguei R$73 2 comprimidos. É um absurdo. Cialis, a mesma coisa. Não é. O problema é realmente, talvez, criar uma política eu tinha até proposto, inclusive, eu sou muito amigo, eu me considero irmão do Frei Beto, quando ele estava envolvido com o projeto do semiárido e tal, da cisterna, era de a gente criar realmente o conceito de uma agricultura familiar. Coisas muito simples, o plantio de aloe, a babosa, que você pode plantar em qualquer lugar, né, para ferimentos, para queimaduras, que você pode utilizar. Enfim, uma série de outras coisas, a hortelã, que o indivíduo pode plantar, a camomila, que ele pode plantar com facilidade. Enfim, uma série de coisas. Talvez esse seja um caminho. Mas não era só essa pergunta, tinha alguma coisa a mais que você tinha colocado. Além dessa. É aquilo que eu disse quando eu comecei a minha abertura. 20 empresas mandam nesse setor. Elas absolutamente não estão interessadas em plantas, insetos, répteis, batráquios, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque isso não dá patente. E quando dá patente é extremamente frágil. O segredo da empresa multinacional é ter a patente. Tendo a patente, ela tem o monopólio ela estabelece o preço que ela quer. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil continua importando drogas prontas de diversos países, já prontinhas, fora as matérias-primas. 80% das matérias-primas da indústria farmacêutica no Brasil ainda são importadas. Incrível, 80%. A nossa empresa, inclusive. Nós temos um produto chamado Soifem, uma marca até que eu criei, para mulher menopausada, à base de soja. Sabe de onde vem a nossa soja? De Israel. Eu estive recentemente em Israel, nunca vi um pé de soja plantado lá. Nós importamos cafeína. Né? Nós importamos café Illy, pronto, que vem, o nosso café vai para a Itália e volta na forma de sachê, né? Cobrando mais caro. Mas, enfim, é essa a realidade do nosso país. Ok. Bom, gente, a gente ficaria a tarde toda, é óbvio, né? Mas precisamos cumprir os horários. O Vitor costuma dizer que ele não segue uma religião, que ele não é uma pessoa religiosa. Mas ele cita várias vezes no livro uma expressão que ele criou. A expressão é Deus incidência. Traduzindo de forma muito canhestra, seriam as coincidências que acontecem na vida. E, ao longo da história de vida do Vitor, há inúmeras coincidências acontecendo, e dentro de cada uma dessas coincidências, o Vitor toma uma decisão, elabora uma ação, né? E é isso que ele chama de Deus-incidência. Eu estive com o Vitor no dia 30 de julho no NIC, quando ele fez o primeiro lançamento do livro, e em agosto o professor Markovitch estava no Brasil e nós tínhamos juntos uma banca. Quando eu fui para a banca,
eu carreguei o meu exemplar do livro do Vitor embaixo do braço para mostrar para o Jacques. E o Jacques chegou minutos depois na sala com o mesmo livro embaixo do braço. Né? E aí eu falei, Jacques, isso é Deus incidência, né? Então, porque Deus incidência aconteceu, o Jacques e eu trabalhamos essas 2, 3 semanas para trazer o Vitor para vocês, para trazer o Vitor para nós, para garantir que o Vitor continue conosco. Ele é conselheiro do SEATES, mas ele não tem podido estar um tempo maior com a gente. E acho importante, então, continuarmos com o Deus Incidência e pedirmos para o Jacques fechar a nossa reunião de hoje. Bom, a palavra final certamente será do Vitor, que me concedeu o título honorário de primo distante, depois de ler o livro que ele teve a gentileza de me mandar. Acho que está melhor, Marco. Já. Depois de ler o livro que ele teve a gentileza de me mandar, foi numa sexta-feira, exatamente uns 20 dias atrás, a Noda me passou o livro, comecei a ler no sábado de manhã, eu não pude deixar de parar até o domingo à noite, quando eu terminei de ler o livro, e mandei um e-mail para o Vitor, para que nós estudássemos a possibilidade de uma vinda dele na faculdade, e foi no dia seguinte que eu encontrei a Rosa. E o capítulo de Deus Incidência é o último capítulo do livro, que certamente vocês vão se inspirar nessa leitura. A questão conceitual que decorre desse capítulo é porque algumas pessoas têm essa capacidade de enxergar. Eu não falo de ver. Eu me lembro da frase do Elie Wiesel, da rememoração dos mortos de Auschwitz, quando ele pediu: feche os olhos para ver melhor. Tampe os ouvidos para ouvir melhor. Essa preocupação que alguns têm, porque foi ele que viu o pássaro, foi ele que levou o pássaro até o veterinário cubano, foi ele que percebeu que aquele veterinário cubano precisava de um remédio para a filha, e foi ele que percebeu a importância que aquele remédio que o laboratório fazia devia chegar até as mãos da filha para, meses depois, descobrir que a vida da filha tinha sido salva. Por que alguns enxergam e outros não? Eu penso que é aí que nós temos a necessidade de compreender melhor. Talvez porque alguns começaram mais cedo a forjar a sua vida no seio das adversidades. Ou talvez porque alguns abrem seus poros para essa demanda do outro, essa expectativa do outro. Eu penso que nós tivemos aqui um convívio que nos permite tornar esse livro um livro vivo, e que a tecnologia hoje permite. Um livro já não se encerra quando impresso. Aliás, existe uma curiosidade nesse livro. Vocês vão encontrar no livro uma referência a um editorial, aliás, um ensaio escrito pelo Bolívar Lamounier, publicado no dia 12 de julho de 2008. E a dedicatória que eu recebi é de 30 de julho de 2008. A pergunta que qualquer autor faria: como é possível imprimir um livro em 15 dias? E daí veio a resposta. A gráfica é a gráfica que ele acaba de citar, que fatura 12 milhões por ano. Portanto, só essa possibilidade pode tornar esse livro vivo. Isto é, tão atual na hora dele ser impresso. Agora, mesmo assim, essa possibilidade de imprimir tão rapidamente torna esse livro, e por isso que nós estamos aqui reunidos, um livro vivo pelo que a tecnologia nos permite hoje. Eu acho que os depoimentos que nós ouvimos do Sérgio Fogel, da professora Silvia, do Sérgio Mindlin e do Evaldo Russo, eles passam a integrar esse livro. E hoje a digitalização nos permitiria fazer com que esse material, num portal do livro mercenário ou missionário, passasse a ser utilizado pelos nossos estudiosos. Eu quero então agora terminar fazendo
poucos agradecimentos e oferecendo no final um livro que tem tudo a ver com o nosso homenageado. Ele talvez não alcançou a nobreza no sentido italiano da palavra de conde, mas certamente ele alcançou no nosso meio da cultura. E esse livro é o livro Navio de Imigrantes, que trata do quadro do Lazar Segal, que veio com os pais, o Jonas e a dona Júlia, já que todos vieram da Lituânia. Mas antes de explicar a importância desse livro para o momento e o dia de hoje, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à professora Rosa Maria Fischer e à Elídia Novaes por nos permitir esse convívio, e especialmente os nossos 4 debatedores, Evaldo Russo, Sérgio Fogel, Silvia Santos e Sérgio Mindlin, que trouxeram um olhar crítico que valorizou ainda mais esse convívio de hoje. A você, Vitor, aos teus familiares que estão aqui, a Daniela, a Lara, aos amigos presentes, aos nossos professores, alunos e funcionários, eu quero dizer que esse é um momento alto na vida dessa nossa faculdade. Eu agradeço aqui, honrado, a presença do diretor da Faculdade de Direito, o professor Rodas. Acho que nós tivemos hoje, pela leitura do livro e pelas discussões, uma reverência aos valores. Valores da paz, de amizade, justiça e tolerância, mas também princípios de vida que afloram constantemente ao longo da obra do Vitor, tanto a sua vida como o seu livro. Paz, amizade, justiça e tolerância parece algo conquistado? Não. Eu recomendo fortemente àqueles que ainda se afastam desses retratos do Brasil, como esse filme Linha de Passe, que está passando agora, mostrar e ir ao encontro de uma realidade que muitas vezes nós somos poupados. Vitor não. Vitor saiu da primeira classe e foi para a terceira classe. Ele foi ao encontro dessa realidade. E quando ele descreve as mulheres, os homens, as crianças, que a Lara Mara procura aliviar as suas dificuldades, as suas dores, é porque ele vive essa realidade. Aos estudantes que o professor Rodas acaba de mencionar, é preciso que esses filmes, essa realidade, não seja vista só como um filme, mas que se viva essa realidade para construir essa capacidade de enxergar que hoje nós estamos elogiando no Vitor. Mas quais são esses 3 princípios? Eu acho que existe o princípio da convicção, da perseverança e do pioneirismo múltiplo. A primeira frase que surge na trajetória do Vitor é que, apesar de todos os fatores de adversidades, o futuro está em nossas mãos. Somos capazes de construir um futuro e nós somos os responsáveis por esse futuro. A segunda é que é possível mudar o futuro sempre para melhor, dependendo de como nós o enxergamos e nós o ouvimos. E para isso, os olhos e os ouvidos às vezes atrapalham. Porque hoje, quando o Vitor mencionava aquele seu diretor que está na Bloomberg, o tempo todo vendo as variações do dia a dia, esse homem vê, mas pode ser que ele não enxerga. A prova que a crise financeira que hoje afeta o mundo foi feita por milhares de pessoas que estavam sintonizadas na Bloomberg ao longo de longos períodos da sua atividade profissional e dos seus finais de semana. A terceira é que no universo do pioneirismo o centro está em toda parte. E para quem é da USP, sabe que é essa frase que está na nossa praça central. Não existe pioneirismo empresarial, pioneirismo social, não existe pioneirismo cultural. Existe um único pioneirismo. São aquelas pessoas que enxergam e que ouvem. Porque eles desenvolveram essa sensibilidade que o Vitor é um dos exemplos mais significativos. E nós encontraremos outros pioneiros na história do Brasil, que tiveram, porque viveram as adversidades, foram ao encontro da realidade. E então, para eles, o pioneirismo está em toda parte. E entre os nossos debatedores, certamente nós vamos encontrar perfis muito semelhantes.
Por que isso é importante? Isso é importante porque nós estamos para viver novas turbulências dramáticas. O pós-crise financeira, a Rússia pós-Geórgia, a China pós-Olimpíadas, os Estados Unidos pós-falência dos bancos de investimentos, a Europa confrontada dos fluxos migratórios indesejados, uma América Latina dividida, um Brasil cheio de esperanças, conquistou seu investment grade, encontrou o pré-sal, mas não por isso que a nossa miséria e a nossa exclusão não continuam tão presentes e tão constantes na vida do Brasil. Isso o Vítor sabe. O Vítor sabe que a distância entre Dubai e Darfur está aumentando cada vez mais. E ele vive essa experiência indo para o Hotel Unique para os usuários do Laramara. Ele vive essa experiência no dia a dia. Eu quero concluir registrando que, tende em mente, seu Jonas e Dona Júlia, que vieram de tão longe, mas também teus amigos e familiares que lhes são tão próximos, Vítor. Entre eles, Daniela e Lara, que estão aqui. Mas também o teu neto, Vítor, que você já aposta na sua vitória. Que esse convívio que se encerra agora e que continuará aqui fora, em torno de alguns comes e bebes, e você assinando o seu livro, eu espero que esse convívio reforce ainda mais o nosso compromisso de todos, de valorizar o pioneirismo e o combate de todas as formas de discriminação, para um universo imbuído de solidariedade e em prol de um Brasil mais livre, mais justo e mais fraterno. Que teu exemplo, Vítor, continue inspirando as gerações do presente e do futuro. Eu quero te entregar esse livro do Lazar Segal, que veio junto, provavelmente na época que teus pais vieram aqui também para o Brasil. E esse quadro, Navio de Imigrantes, foi o pintor, foi feito em 3 anos, mas o pintor da primeira classe olhou e enxergou o que estava ocorrendo na terceira classe. Mas ele se sensibilizou pelo que estava ocorrendo. Esse livro é a história de muitos de nós, e talvez de todos nós, porque no fundo nós somos todos imigrantes, passando de um tempo para um outro tempo, o tempo do futuro, que nós mal conhecemos. As ondas que agitam esse navio, as pessoas melancólicas, tristes, mas esperançosas, são aqueles personagens do teu livro. Eu quero te cumprimentar mais uma vez e te agradecer a generosidade do teu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado.